Bom, nós temos, nas últimas semanas, como eu disse desde o princípio, né? Após uma longa exposição do livro de Apocalipse, agora nós fazemos aquilo que eu chamo que é amarrar as pontas, que é ler as Escrituras buscando aquilo que na fala de João, segundo o que ele recebe do próprio Jesus ali, está presente em toda a Bíblia. Porque o propósito de João é, de fato, trazer por meio de todo aquele simbolismo que está contido no livro de Apocalipse, a verdadeira esperança cristã. Então eu iniciei tratando disso sobre essa dinâmica, né, do que realmente fundamenta a esperança cristã, que a esperança cristã precisa estar fundamentada em um contexto onde algumas promessas orbitam, né, em torno de uma promessa maior, de uma promessa infinitamente maior. E essas mesmas promessas que orbitam em torno dessa promessa maior, dessa promessa definitiva, como nós vimos no livro de Hebreus, e essa promessa é aquela que está registrada desde Gênesis 3,15, que haveria de vir aquele que vem e virá e não tardará. Se a esperança cristã não está firmada nisso, então não há nenhuma esperança. Então, eu gostaria de começar tratando de algo talvez dolorido de se ouvir, mas necessário. As igrejas estão lotadas de pessoas, né, que nesse momento elas estão nas igrejas para que seus casamentos sejam casamentos felizes. Muita gente está na igreja nesse horário para que seus filhos sejam bons filhos. E eu diria que para nenhuma dessas coisas você precisa de fé. Para nenhuma dessas coisas você precisa do cristianismo. Enquanto as pessoas estiverem no culto com esse propósito, ela não estará prestando culto a Deus. Então, eu quero que você entenda. Você não vem ao culto para que o seu casamento seja feliz, para que o seu casamento seja um bom casamento. Você faz do seu casamento um bom casamento porque você é cristão. É assim que funciona. Você cria o seu filho para a glória de Deus. Você não está esperando usar a glória de Deus para transformar seu filho numa boa pessoa. Enquanto nosso culto foi esse, eu diria que esse não é um culto a Deus. Eu diria que esse culto é um culto destinado às nossas necessidades mais urgentes, e não que essas necessidades não sejam reais, mas nós seremos fracos, teremos um cristianismo mirrado, enquanto esse for o propósito do nosso culto. É claro que no ambiente da igreja nós temos instrução para que nós possamos entender e aplicar em nossos casamentos aspectos bíblicos para que nós consigamos apresentar a Deus um casamento para a glória de Deus, e que nós consigamos educar filhos para a glória de Deus. Mas é quando eu me achego a Deus, porque eu amo a Deus, porque eu quero aprender com Deus, que essas coisas devem ser dimensionadas. Inverter a ordem disso é mudar a ordem do culto. É mudar o sentido primordial da nossa relação com Deus. E você não deve se relacionar com Deus por conta de uma necessidade como essa. Eu quero que você pense bem, esse é o assunto que nós temos tratado desde há 2 semanas atrás. O que motiva você? Por que você está aqui essa noite? A maioria das pessoas estão completamente enganadas do porquê elas deveriam estar num culto ao domingo. E elas certamente carregam esses argumentos, na maioria das vezes. E eu diria que isso dificulta bastante a qualidade da vida cristã das pessoas, da qualidade de cristianismo que elas deveriam, então, poder estar vivendo. Porque pense bem, esse é o objetivo da pessoa. Não tem nada além disso. Nada de espiritual, de fato.
nada que possa de fato levar ela a Deus realmente. Não, ela está diante do que ela julga uma necessidade e é ela a necessidade e Deus como apenas um fazedor de favores. E Deus é só isso. Deus não é o objetivo central do culto. Um coração repleto de paixão, de amor, de desejo de Deus. Como eu falei a princípio, a essa hora milhares de igrejas, centenas de milhares de pessoas estão prestando culto aos seus casamentos. Estão prestando cultos à sua conta bancária. Estão praticando um culto neopagão. O que seria o neopaganismo? Essa religião humana, essa religião criada em função do bem-estar humano, mas que ela não passa em considerar a vontade de Deus, em buscar entender a vontade de Deus, em se envolver com o propósito de Deus, em conhecer Deus como Ele realmente é. Poucas vezes nós temos visto igrejas empenhadas nisso. E parece para a maioria das pessoas que quando uma igreja se propõe a isso, ela se torna estranha. Ela se torna um tanto desagradável. Mas enfim, o Evangelho, eu gosto muito de tratar o Evangelho naquela dinâmica em que ele se mostra como o pão asmo lá do Shabat, né? Do Pachat, da Páscoa judaica. Amém? Pão seco. É o pão sem fermento. Seco. Amém? Mas aquele pão nutria o povo até a saída do Egito. Aquele pão sem muito sabor, sem muita novidade, duro de mastigar. Inclusive é por isso que a gente usa um biscoitinho, né? A gente quer fazer menção àquele pão lá que eles comeram. Lá onde a Patrícia deu, eles usam a hóstia mesmo, lá no pastoreio. Mas aqui nós usamos esse biscoitinho. É a melhor referência que a gente pode ter para o Evangelho. Duro, seco, mas é o que sustenta, é o necessário. E essa noite eu pretendo fazer exatamente o uso da palavra nesse sentido. Então, tratando dessa abordagem que nós temos feito, né, acerca da busca por entender qual é a verdadeira, o que deve ser a esperança cristã, nós temos concluído algumas coisas, né? Que, como eu disse a princípio, há um contexto de promessas grandiosas, como nós lemos em 2 Pedro, grandiosas promessas que orbitam em torno de uma promessa central que está destinada aos crentes desde Gênesis 3,15, onde é dito que haverá aquele que pisará na cabeça da serpente e que será ferido no calcanhar, e que essa é a primeira menção que nós temos acerca desse, que é a de libertar o gênero humano, não outra pessoa senão o Senhor Jesus. E essa é a promessa. Então pense só, por que é importante eu tratar desses aspectos que eu tratei inicialmente, quando nós precisamos entender o propósito do culto? Porque nós vivemos muitas vezes motivados por coisas que Deus não prometeu. Deus não prometeu que nós seríamos felizes. Deus não prometeu, a Bíblia não diz nada, ó, se você for cristão você vai ser feliz. Mas muitas pessoas elas estão buscando construir uma relação com o Evangelho que lhes garanta isso. E por isso nós vemos tantas pessoas frustradas. É claro, eu não diria que nós não seríamos felizes por sermos eleitos, por nos percebermos eleitos, por nos percebermos alvo da graça de Deus, mas se não são essas coisas que lhe fazem feliz, não há como você realmente ser feliz. Como eu falava a princípio, no tempo de contrição. Se ser feliz para você é ter sua ganância saciada, você jamais será feliz. Porque esse é um buraco sem fundo. O homem vive de insatisfação crônica. Não há como um homem espiritual se satisfazer em coisas materiais e perecíveis. Essa matemática não fecha. Mas frequentemente nós estamos no culto com esse propósito. E é extremamente desagradável para as pessoas descobrirem que o culto não vai oferecer isso para elas. Mas isso precisa ser dito porque essa não é a expectativa cristã. Essa não é a esperança cristã. Mas o que Deus de fato nos promete?
Embora nós tenhamos uma lista longa de promessas, eu poderia citar algumas que são centrais, né? Dentre aquelas que orbitam em torno dessa promessa mais primordial, que é o fato de que Jesus há de vir e nos buscar. Jesus há de pôr um fim em todo mal. Nós somos salvos, redimidos, e podemos viver no mundo com essa clareza e com essa consciência, porque em nós habita o Espírito Santo, e pela força do Espírito Santo, nós havemos de resistir à nossa inclinação natural para o mal. E isso é libertador. O poder do pecado não pode mais nos escravizar. Isso foi incrível para os crentes do primeiro século. E eu acredito que até um pouco mais além. Mas para nós essas coisas, elas não nos saltam os olhos mais. E elas não trazem felicidade a boa parte dos ditos cristãos. Mas nós temos aí, com essa resposta negativa, aquilo que a gente chama de cristão nominal. Ele se diz cristão, ele vai a uma igreja, mas isso não significa nada. Ele só tem o nome de cristão. Mas o verdadeiro cristão, ele se anima quando ele ouve que Deus prometeu um novo coração e perdão a nós. Lá em Ezequiel 36 e 26 diz o seguinte: E a vós darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Mas para alguns cristãos ouvirem isso, você sabe o que é ter um coração de pedra? Você nunca se percebeu assim? Como é que você pode falar que você se converteu, se você hoje, quando você olha para a sua vida, você não consegue olhar para trás e entender, cara, eu tive um coração de pedra. Eu sei o que é ter um coração de pedra. Eu sei o que é ter um coração duro. Eu sei um coração que resiste a Deus. Eu sei o que é um coração mau. Se você não chegou nesse lugar, esquece que você nunca soube o que é conversão. O convertido sabe o que ama a Deus e que entra nessa atmosfera onde a verdade de Deus é libertadora. Ele entendeu esse momento. Isso não está alheio, isso não passou em branco. Mas essa foi uma das promessas que ele nos fez. Mas para muitas pessoas, ela passa desapercebida. Ela não é tão interessante quanto ter um casamento feliz. Ela não é tão interessante quanto ter dinheiro. Quando, na verdade, não existe essa promessa nas Escrituras. Então pense bem, o que motiva seu coração? Quando você chama de cristianismo, vir para uma igreja com a Bíblia embaixo do braço, você está entendendo realmente o que você está lendo? Há quantos anos você lê a Bíblia? Você não vai mudar. Você não vai reagir. Você não vai ser cristão. Você não vai ser aquilo que foram os apóstolos. Você não vai ser aquilo que foram os mártires. Quando você lê a história da igreja, você não vê que há alguma coisa de errado. E aquelas pessoas não iam para a igreja para ter um casamento feliz. Aquelas pessoas, o programa de fim de semana era morrer na boca dos leões. Não, mas as pessoas continuam nutrindo uma religião anátema diante de Deus, se dizendo cristãs. E por isso elas jamais vão poder desfrutar daquilo que o Evangelho realmente pode lhes dar. Que apesar de um casamento difícil, que apesar de uma condição financeira complicada, que apesar de ter filhos difíceis, que apesar de ter uma vida nada fácil, eu sou feliz. É um apesar dessas coisas. Não para essas coisas. Porque essas coisas nós vamos lidar com elas enquanto estivermos aqui. Não há como ter um mundo perfeito, a vida perfeita, no mundo caído. Esse mundo não será o mundo mais justo. Esse mundo não será o mundo mais feliz. Esse não será o mundo mais alegre. Não será. Esse mundo será esse mundo que esse mundo é. Mas apesar desse mundo, se você entendeu essa promessa, que é capaz de te dar um novo coração, aí você vai entender o que é felicidade. Ontem, eu lendo um pouco, fazendo um devocional, e li Eclesiastes 9, 7. Lá é dito para que o homem goze com a mulher da sua mocidade, e que ele faça todas as coisas com primazia e excelência, porque ele não sabe, ele não sabe o que vai encontrar no lugar onde ele vai, para o além. Esse versículo não está me oferecendo uma teologia do pós-morte. Ele está dizendo, cara, viva as coisas boas da vida. Olhe para as coisas pequenas da vida, para as pequenas coisas da vida, como ter sua esposa do seu lado, né? A melhor tradução vai dizer a sua querida. Desfrute disso.
Isso é o que eu tenho para você agora enquanto você vive. Depois que você sair daqui, depois que você morrer, você não sabe. Você não sabe o que te aguarda. Mas enquanto você estiver aqui, viva uma vida arete, no grego, uma vida excelente. Faça o melhor que você puder, viva da melhor maneira possível. Não, mas as pessoas não conseguem entender esse conceito. Porque o que elas chamam de uma vida feliz, a Bíblia chama de paganismo. A Bíblia chama de vida carregada de concupiscência. Vida carregada de carnalidade, de coisas imundas, de ganância, de ambição, de desejo por poder. Você quer ver uma coisa? Por que as pessoas hoje elas querem tanto dinheiro? As pessoas não Por que as pessoas trabalham tanto hoje? As pessoas não trabalham hoje porque elas precisam. Algumas pessoas precisam, amém? Eu acredito que a maioria. Mas a maioria não está motivada pelo motivo correto. Elas trabalham porque elas querem provar para as pessoas que elas conseguiram alguma coisa. Elas querem sempre provar alguma coisa para alguém. Está vendo? Eu consegui, eu estava certo. Está vendo aqui a minha formação acadêmica, o que ela me garante? Não porque realmente é uma necessidade. Não porque ela precisa comer. Não, elas querem provar alguma coisa para alguém. Elas querem provar que tem alguma coisa. E esse sentimento está carregado de imundície. Está carregado de pecado. Porque as pessoas estão preocupadas com a opinião das pessoas, mas não estão preocupadas com a opinião de Deus. E o único motivo pelo qual eu deveria trabalhar é para a glória de Deus. A qualidade do que eu faço tem a ver com o fato de que Deus será glorificado com a qualidade do meu trabalho, com a qualidade daquilo que eu faço. Não ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro é uma consequência daquele que trabalha com empenho e que entende que sua vida não está maculada, não está dividida, não está dicotomizada entre o sagrado e o profano. Toda a sua vida é para a glória de Deus. Seu trabalho, a qualidade desse ímpeto masculino, né? Eu digo isso mais para os homens. Hoje eu quero falar um pouco com os homens. Segura a onda aí, negado. Um homem não trabalha por dinheiro. Um homem que trabalha por dinheiro, ele é um monstro. Ele destrói a família. Um homem que trabalha por dinheiro, ele destrói a própria saúde. Ele se torna corrupto, canalha, cretino. Ele se torna capaz de qualquer coisa. De tal maneira que aquilo que ele faz não é mais trabalho. Está carregado de desonestidade, de vilania. E tudo que ele quer é poder. Não é que há um problema no trabalho. Nós somos criados para trabalhar. Mas nós somos criados para trabalhar para a glória de Deus e não por dinheiro. Então há outras promessas aqui ainda que poderiam ser citadas. Como 1 João 1,9. Quando fala que ele nos prometeu perdão. Se confessássemos os nossos pecados, ele é fiel. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus nos promete ainda que os nossos pecados serão removidos de longe de nós. No Salmo 103, versículo 12. Quanto está longe o Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Isso não anima o coração dos cristãos hoje em dia. Meu irmão, eu não sei o quanto você pecou, mas eu pequei pra caramba. Hoje eu peco menos, eu acredito, não é possível. Né? Depois de 19 anos de convertido, pastor há 12 anos, não é possível que eu ainda cometa os mesmos pecados. Mas como é glorioso saber que eu não estou encerrado naquela condição. Você não se alegra em saber assim, cara, eu já não estou mais cometendo os erros de antes. Eu estou vendo a liberdade acontecer. Eu sei o que é ser livre do peso, do abismo que eu carregava. Mas para a maioria dos cristãos isso não parece interessante. Na verdade, para algumas pessoas não importa o meio pelo qual elas vão conseguir algumas coisas. Elas dizem querer um evangelho genuíno. Mas se qualquer falso profeta falar, vem para cá, que o seu casamento vai se tornar um sucesso em 24 horas, ela nem pensa em mudar. Porque ela não está considerando a grandeza daquilo que é uma verdadeira promessa. Porque eu digo para você, um homem ou uma mulher que tiveram o seu coração de carne, de pedra, transformado em coração de carne, esse casamento só pode ser feliz. Mas a ordem é outra, entenderam? Um homem e uma mulher que não são lentos em perdoar, eles só podem ser felizes.
Um homem e uma mulher que estão decididos a obedecer a Deus, não tem como esse casamento dar errado. Um homem que trabalha para a glória de Deus, não tem como ele viver atolado em dívida, em dificuldade financeira. Ele pode ter pouco, mas o pouco se fará muito. Por quê? Porque ele não está focado no dinheiro. Ele acorda de madrugada ao pegar o ônibus e fala assim, eu vou pela glória de Deus, para a glória de Deus. E o resultado simplesmente acontece. Não que ele ficará rico, mas ele não mendigará o pão. É uma matemática simples. Mas as pessoas, elas querem uma receita que lhes garanta algo que não será possível nesse mundo. Você não é Deus. Você não está no controle de todas as coisas como você imagina. Mas eu posso me garantir nessas promessas. Deus nos prometeu que nos daria o Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22 a 23. Todo mundo conhece essa passagem. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra a lei, contra essas coisas não há lei. O quanto vale essas coisas para você? O quanto significa para você saber que seu coração é carregado, nutrido de firmeza de propósito. Você vai até o fim. Você é confiável. Você não desiste. Você não retrocede. O quanto vale você saber em seu coração que você é benigno. Você não é uma pessoa que está atolada em maldade. Que você é uma pessoa mansa. Você sabe lidar com as circunstâncias da vida. Você sabe responder com sabedoria e com moderação diante das circunstâncias. E essas coisas que estão citadas aqui não foram dadas às pessoas lá no mundo. Essas são características, são coisas específicas dos cristãos. Mas saber que isso nos foi prometido, não só nos foi prometido, isso está confirmado em nossas vidas. Olha quem nós éramos antes e quem nós estamos nos tornando gradualmente. Mas enfim, eu poderia citar aqui, como eu disse, inúmeras promessas. Eu acho que essas até aqui devem dar aos irmãos a possibilidade de entender o quão sério é esse assunto. O quanto é necessário nós pensarmos sobre quando nós pensamos nos motivos pelos quais nós vivemos a vida cristã, o que de fato nos anima. Mas uma coisa é certa, há uma última e definitiva promessa, e ela tem um lugar de máxima importância. Eu vou usar o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18, para que nós entendamos então. Afirmamos a todos, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, os que já morreram. Pois, dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Aleluia! Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Esse é o consolo. Essa é a esperança. Essa é a expectativa. É isso que nos foi prometido. Mas, como eu disse a princípio, isso não parece ser o suficiente para manter os cristãos fortes. Isso não parece ser o suficiente para manter os cristãos firmes. Enfim. Então, olhando para essa perspectiva de onde deve estar a motivação do cristão, eu creio que seja necessário que nós falemos essa noite sobre força espiritual. Você é uma pessoa forte? Se eu disser para você que você não tem o direito de ser fraco, que não é essa a condição do crente, que se um crente está tomado de fraqueza, talvez ele não esteja devidamente paramentado, e se ele não está devidamente paramentado, aquilo que é o, digamos assim, a ação mais significativa da nossa relação, como efeito da nossa relação com Deus, que se dará nessa vida, nós não conhecemos. E se nós não conhecemos, nós vamos avaliar se nós realmente nos convertemos. O crente é forte. O crente é forte. O crente é forte. O homem de Deus é forte. Numa cultura que prega a fraqueza.
que quer produzir homens fracos. O homem cristão é forte, ele precisa ser forte, ele é forte. Ele não pode ser fraco, porque Jesus não foi fraco. Porque os apóstolos não foram fracos. Porque os profetas não foram fracos. Porque Deus não criou o homem para a fraqueza. E homens fracos não experimentaram a presença viva do Espírito Santo. Eles não foram renovados, eles não foram regenerados. Homens que, por qualquer motivo e por qualquer cifra, se prostituem, não podem ser homens fortes. Não podem ser crentes. Não são discípulos de Jesus. E a essa hora, centenas de igrejas, centenas de milhares de homens cristãos se prostituíram porque são fracos. Centenas de homens reduzidos à pornografia porque eles são fracos. E essa fraqueza não nos é permitida. Centenas de homens que traem suas esposas. Centenas de homens que se dizem conservadores, prostitutos, adúlteros, alcoólatras, se dizendo que estão conservando alguma coisa. Fracos. Não, a igreja não é composta de homens e de mulheres fracas. Mas essa noite eu quero falar para você que veste calça, embora tenha algumas mulheres de calça aí, mas você entendeu o que eu quis dizer. Estou falando com você, homem. Estão olhando para essa perspectiva, onde a força espiritual é o que nos mantém firmes na caminhada. É o que nos mantém de pé. Não existem homens curvados diante do pecado, se eles são cristãos. Não existem homens curvados diante de Satanás, se eles são crentes. Não existe. Ou ele não é crente, ou ele não conhece Jesus. Não existe. Jesus não foi fraco. Nós precisamos ter claro, meus irmãos, o que de fato motiva nossos corações, o que mantém nossa força espiritual. Isso precisa ter um significado claro para nós. Muitas vezes, o que nós pensamos sobre força espiritual, de alguma maneira ainda está influenciado pelo que nós aprendemos no movimento pentecostal. Que a força espiritual está no grito, está no barulho, está naquela agitação. Né? Quem nunca ouviu falar em movimento de batalha espiritual? É ridículo. Aquilo é ridículo, é patético. Não, a nossa força espiritual não está numa expressão, no mínimo cômica. Não. Muitas vezes o que nós pensamos sobre força espiritual que não tem nada a ver com o que a Bíblia está dizendo. Paulo em Efésios 10, no Efésios 6, perdão, do 10 ao 11, vai dizer o seguinte. Podem abrir suas Bíblias, amém? Paulo está dizendo a homens, ele está falando aos líderes da igreja em Efésios: sejam fortes. Sejam fortes. Vocês são os líderes, vocês são os responsáveis, sejam fortes. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quero que entenda, não há nenhuma outra coisa a qual um homem cristão deva se sustentar. Não há nenhum outro lugar onde ele vai conseguir força. Ele não vai conseguir força no emprego, ele não vai conseguir força no dinheiro, ele não vai conseguir força em nenhuma coisa. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É em Deus, meu irmão. É na minha relação com Deus que está a minha força. Em nenhum outro lugar. Não é porque as coisas estão bem. Não é porque eu estou com a conta bancária abarrotada. Não é por isso. Revestivos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso não é você vestir uma armadura, não é fingir que está vestindo uma armadura como as pessoas fazem por aí. É ridículo isso, né? Não é sobre isso. Mas as verdades de Deus servem para mim como... A figura que Paulo vai usar aqui é de um romano, soldado romano vestindo uma armadura. E qual é a vestidura da armadura de um homem de Deus? As verdades de Deus, o caráter de Deus, a firmeza de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus. É isso que faz do homem um homem. É isso que faz com que o homem esteja firme. Estar firme e resistir contra as circunstâncias. Vem antes da armadura. Não adianta você dar uma boa armadura para alguém com Covid. Pensa lá, quem teve Covid aí? Todo mundo, né? Pensa lá. Igual estava esses dias com essa gripe. A gripe arrochada. Não adianta me dar armadura. Igual aquele bicho lá. Não adianta dar armadura para ele. Não vai adiantar. Ele tem que estar forte. Para ele poder resistir. A força vem antes. Então não adianta você dar uma armadura para quem teve dengue. Dengue foi muito pior do que Covid. Não adianta dar uma armadura para um homem com dengue. Ele tem que estar forte. A armadura se torna ineficaz se não há uma força nesse homem. Se antes eu não estou fortalecido em Deus, tendo um relacionamento pleno com Deus, íntimo com Deus, verdadeiro com Deus, um relacionamento que está para além das circunstâncias, não adianta. Essas verdades não vão me servir de nada. Primeiro eu me relaciono com Deus, primeiro eu conheço Deus, primeiro eu abraço Deus, primeiro Deus é o meu primeiro amor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que me sustenta, é o meu amor por Ele. Ele é o primeiro em todas as circunstâncias da minha existência. E aí eu sou forte. Eu não tenho expectativa em nada fora dele. Nenhuma pessoa é mais importante do que ele. Entenda, a sua relação com Deus vai custar seus relacionamentos. A sua relação com Deus pode lhe custar dor física. Se a glória de Deus não é a coisa mais importante, não há força. Não há como nós sermos fortes. Os homens que nós admiramos na Bíblia só chegaram onde chegaram porque eles colocaram Deus no seu devido lugar, no seu lugar da mais suprema e alta altura, na sua mais alta dignidade, perdão. Se Deus não estiver em nossas vidas na sua mais alta dignidade, meu irmão, não há força. E o que é colocar Deus na sua mais alta dignidade? Eu não negocio os valores de Deus. Eu não negocio a virtude de Deus. Eu não vou fazer nada porque eu não vou roubar porque eu estou precisando. Eu não vou fazer uso de pornografia porque eu me sinto solitário. Eu não vou trazer prejuízo para alguém porque minha família está passando necessidade. Não. A força porque eu me sustento em Deus. Ele me alimenta. Ele é a minha maior necessidade. E se Deus é a minha maior necessidade, eu busco com voracidade, com intensidade. Essa é uma cultura que quer nos limitar à fraqueza. Às vezes eu sento com a Tati e a gente vai falar sobre como é horrível lidar com o que as pessoas têm se tornado. As pessoas se tornaram absurdamente frágeis. Pensa como foi a vida dos pais do William. Pensa como foi a vida da mãe do Rodrigo, dos pais do Rodrigo. Vamos pensar como foi a vida há 1500 anos atrás. As pessoas tinham que ser fortes. Mas vamos pensar no período em que Jesus viveu. Vamos pensar nos acontecimentos do Antigo Testamento. Pastor Rodrigo de vez em quando fala isso. No deserto tinha assim, Pastor Deus, eu estou fraco. Eu não consigo caminhar no deserto, não. Só que ele falava, caminhe, marchem, tomem a terra. Não existia uma desculpa, eu estou me sentindo fraco. Eu estou aqui me sentindo desidratado porque eu estou no deserto. Não, marchem, sejam fortes. Porque se nós não somos fortes, então Deus se faz mentiroso. A ideia, então, que a igreja é um hospital, meu irmão, é a pior ideia. Depende do hospital, é claro, né?
Porque alguém vai no hospital, a não ser que a pessoa vá para morrer lá. Mas qual o intento de ir para o hospital? Eu vou para o hospital para tomar remédio para ficar bom, para ir embora. Não, mas tem pessoas, meus irmãos, que elas estão a vida inteira doentes. Elas não são curadas. Então a igreja não pode ser um hospital. 50 anos na igreja. 50 anos na igreja. Que tratamento é esse que essa pessoa está recebendo, pelo amor de Deus? Que ela não melhora. Ela não é curada. Ela continua a mesma, carregando os mesmos problemas. A mesma fraqueza. Ah, pastor, eu fui para o prostíbulo. Mas por quê? Não, porque eu sou fraco. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Não é esse tipo de fraqueza a qual Paulo se refere. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, embora nós estejamos num contexto, como eu disse a princípio, de uma sociedade que o tempo todo quer nos fazer fracos, pensa só. Pensa no que a sociedade tem definido por masculinidade, pelo amor de Deus. Às vezes eu vejo as coisas na internet, a bizarrice é absurda. Que hoje, segundo pesquisas, as mulheres querem homens, né? Pelo menos um grupo delas. Homens sem traço nenhum de masculinidade. Sem testosterona. Qualquer expressão de masculinidade inclusive, há uns meses atrás eu coloquei uma postagem da APA, da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, onde eles colocam que a afirmação... Lembram disso? Lembram? Alguém lembra aí? Que eu postei sobre isso? Que a afirmação, que o homem se afirmar macho, que o homem se afirmar homem, é um problema psiquiátrico. Se vocês quiserem, amanhã eu posto de novo lá, para vocês lerem. Essa é a sociedade que nós vivemos, meus irmãos. Uma sociedade que diz que, influenciada pela psicologia, ela vai dizer que o alcoólatra é doente, que o viciado é doente, que o espancador de mulher é doente, que o cara que abusa da esposa é doente, que a esposa que abusa do marido é doente, que o pedófilo é doente. E agora nós temos uma sociedade sem pecado. Todo mundo está doente. Você não é doente, você é pecador. Você está gripado? Aí você está doente. Não você faz maldade, então você é mal mesmo. É assim que funciona. Você é uma pessoa ruim. É isso que a Bíblia diz. Então, agora, as pessoas são vítimas apenas de causas externas. E sempre vamos argumentando isso para tentar abrandar o verdadeiro sentido daquilo que a Bíblia chama de mal moral, pecado, maldade. Porém, Paulo diz algo que se aplica, é claro, a toda igreja, como eu disse. Essas coisas que eu tenho falado, essa força, ela não é só para os homens, mas essa noite eu quero falar com os homens, amém? É claro que uma mulher que precisa ser forte, fala com a Dona Maria ali, ó, daquele tamanhozinho lá, ó. Pergunta para a nordestina, Caba da Peste. Pergunta para a Francisca ali, ó, com aquela cara de delicada. Vai lá, pergunta para ela o que é força. Pergunta para a Rejane ali, ó, o que é força. Vai ouvir a história delas. Aí vocês vão saber que há uma força espiritual que conduz os nossos corações. Há uma força que nos mantém de pé. E ela não é intrinsecamente humana. As nossas próprias experiências nos comprovam que se não fosse Deus, nós não teríamos a menor condição de resistirmos. Que por nós já teríamos caído à deriva. Mas nós homens, há uma responsabilidade sobre nós. E essa não pode ser negligenciada. Nossas mulheres não podem ser mais fortes do que nós. Não há nenhum problema em uma mulher forte. O problema é um caba fraco. Nada mais horrível que um homem fraco. É vergonhoso. Pense bem como Deus criou o homem. É o homem que recebe primeiro da mão de Deus a semelhança. Há nele um senso missionário.
do qual ele não pode se recusar a resistir. E a mulher que resiste à força de um homem, tentando se fazer mais forte, pela chantagem, pela manipulação, só é na vida desse homem uma obra de Satanás. Uma mulher que quer se fazer mais forte pela manipulação, pela chantagem, está fazendo uma obra digna do diabo, como Eva fez no passado. Nós não podemos ceder ao apelo do mundo, onde as mulheres acreditam, são fortes, mas o homem precisa ser mais forte. O apóstolo Pedro diz que vocês são frágeis, e nós devemos proteger a fragilidade de vocês. O grande problema que nós vivemos hoje é porque isso em determinado momento foi invertido. Então nós temos homens absolutamente frágeis, conduzidos por mulheres extremamente fortes. Mas nessa igreja, e cada um desses meninos e desses homens não serão guiados dessa forma. Nós seremos fortes. Isso pode significar muitas coisas. Inclusive que muitas pessoas se sentam extremamente ofendidas, desagradadas com esse discurso. Mas ser forte significa não negociar os princípios que as Escrituras determinam para dizer quem somos e o que somos. Então essa noite, eu peço a você, homem, que preste atenção. Deus quer que nós estejamos firmes. Deus quer que nós sejamos fortes. Deus quer que nós venhamos a nos fortalecer, assim como aquela figura que Paulo se utiliza. Ele nos quer como soldados. Eu não servi o exército. Quem aí serviu o exército? Só o Rodrigo, acho. Tu serviu também, Marcos? Não, né? Só o Rodrigo. Tá difícil, né? Mas o pastor Rodrigo pode dar uma força. Não, meu irmão, nós precisamos ser soldados. Nós estamos num batalhão, nós estamos em guerra. Eu continuo, ontem, o Rodrigo ainda conversei com isso, da minha aflição, acerca da distração masculina. É horrível a negligência dos homens na igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando de nós apenas, estou falando de ordem geral. Porque eles compraram o discurso de que o homem pode se dar uma certa sensibilidade, que a Bíblia não me dá direito de... Não estou dizendo que o homem não pode chorar, mas por que cargas d'água você está chorando? Por que cargas d'água você está chorando? Por que cargas d'água você está chorando? É ridículo. Você encontra com o cara com a alopécia desse tamanho na cabeça. Cara, o que é isso? Ah, o trânsito. Pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe o que é alopécia? Alopécia é tipo assim, começa a cair um pedaço do seu cabelo por causa do estresse. Por que nós estamos tão estressados? Você está tendo que defender sua casa de alguma onça? Você está tendo que defender a sua casa com uma espada? Não, você vai falar com as pessoas, elas não sabem mais conviver com a pressão do trabalho. Ela passou 5 anos na faculdade, e ela orou a Deus pedindo aquela oportunidade, ela vai trabalhar e agora ela não quer ter que lidar com o peso de algo que ela pediu a Deus. Porque nós compramos o discurso sociológico de que o homem não pode viver sob pressão. Então como é que a humanidade, como é que a civilização chegou aqui, pelo amor de Deus? Sabe como é que ela chegou aqui? Com homens que defendiam sua casa com uma espada na mão. Com mulheres que cuidavam da prole enquanto esse homem ia à caça. Não porque ele falava assim, amor, hoje não tenho o que comer. E aí a mulher ia caçar no lugar dele. Não era isso que acontecia, não. Se sua mulher precisa ir trabalhar, se ela precisa ir trabalhar, uma coisa é ela querer trabalhar, mas se sua mulher precisa trabalhar, você fracassou.
você não deveria ter tirado essa mulher de dentro de casa se fosse para ela sustentar você. Um homem cuida da sua casa. Um homem cuida de sua família. É isso que um homem faz, porque ele é forte. Então entenda, igreja. Ser forte depende de cuidados. Vamos pensar numa perspectiva física. Eu em determinado momento, a Tati caiu. E eu fui tentar levantá-la e não consegui. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fui treinar. Eu preciso ser forte. Se eu não for forte pela minha esposa, quem será? Se eu não defendê-la, se eu não cuidar dela, quem vai fazer isso? O vizinho? Mas assim como você precisa ser forte para cuidar dos seus músculos, porque você entende a responsabilidade que você tem. E outra, na questão física, como é que funciona? Se você não treinar, ninguém vai fazer isso para você, não. Tem como você falar assim, Rodrigo, vai na academia para mim hoje, por favor. Vai correr 5 km para mim amanhã. Não vai rolar não, cara. Você vai ter que fazer isso. Então não espere que o pastor, que o irmão, que a pregação da internet faça de você um homem forte. Se você não orar, se você não ler a Bíblia, você jamais será forte. É você que tem que fazer isso. Você não precisa de um macaco de auditório para fazer você forte. Você precisa ser forte. Sua família depende de você. Você acha realmente que você vai conseguir livrar sua família da marginalidade que consome os nossos filhos, jogando no celular, assistindo futebol e comendo pipoca? É isso que você acha? Que é assim que você vai conseguir defender sua casa? Na frente da porcaria de um computador, horas a fio, enquanto seus filhos morrem, enquanto sua mulher morre de inanição espiritual, sendo você é o pastor da sua casa. Não espere que eu faça no seu lugar o que você precisa fazer. É você. Olha para mim, homem, é você. Sabe qual é a desgraça da igreja? Uma geração inteira de mulheres que tem como referência espiritual o pastor e não o marido dela. Essa é a maior desgraça da igreja. Porque um desgraçado é incapaz de pegar a esposa, colocar a mão na cabeça dela e orar por ela, abrir a Bíblia e ensinar. Ele faz isso até com as pessoas na rua, bancando o super crente, mas em casa ele não faz. Canalha. Esse homem é um canalha, covarde. Ele é covarde. Se ele acha que o que faz dele homem é ter a despensa cheia. A sua mulher não quer despensa cheia, ela quer segurança, ela quer saber que ela tem um homem de Deus dentro de casa. É isso que a mulher de Deus quer. E é isso que ela precisa. Um homem precisa ser forte. Um homem precisa ser forte. Olha aí fora. Sabe o que está acontecendo no plano uma hora dessa? A parada gay. Enquanto você está jogando no celular, eles estão cantando assim: nós estamos atrás das suas criancinhas. E eles vão pegar as nossas criancinhas se os homens da igreja não entenderem que eles precisam ser fortes. Eu tenho 1,62 m, meu irmão, mas dei trabalho para muita gente, porque eu entendi que eu precisava ser forte. Porque Deus me fez forte. Então, homens, a igreja foi chamada para ser algo bem diferente do que você imagina. A igreja foi chamada para algo que exige homens de tremenda força espiritual. Pergunta aqui para a mãe do Rodrigo como é que era o pai dela. Não sei se vocês sabem, mas o avô do pastor Rodrigo era pastor também. Um negão grandão assim, quando eu vi a foto dele, eu falei, caramba, velho. O bicho, ele era o tamanho do William assim, ó. Só que negão intimidava. Mas esse homem não era forte porque ele esbravejava, porque ele rugia, né? Não era isso não. É porque esse homem era apedrejado na rua enquanto pregava o evangelho. Isso fazia dele um homem forte. Isso fazia dele um homem íntegro. O que faz de você um homem forte? Me diga aí.
Por que você pode achar que não, Marcelo está pegando pesado? Porque afinal de contas, eu sou um homem forte. Eu pago os meus boletos. Quem você queria que fizesse isso? Eu? Paulo diz que essa força, ela está firmada em uma fé intransigente. Você é um homem de fé intransigente? Você pode olhar para o mundo, pode vir, mundão. Pode vir que aqui eu não abro. Pode vir a fome, pode vir a escassez. Eu não abro. Eu não vou ceder em nenhum princípio, em nenhum valor que aponta para o Deus que eu amo. Eu não vou negligenciar a minha relação com Deus em função de nenhuma necessidade. É isso que faz um homem forte. Alguém que não está associado ao medo. Eu me assombro quando algumas pessoas... Nós estamos vendo para onde o mundo está caminhando. Não tem volta, igreja. Não vai melhorar. Esquece isso. Esquece. Só vai piorar. Nossa liberdade será cerceada mesmo. Já há uma liminar aqui em Brasília, onde você não pode falar que homossexualismo é pecado. Se eu falar isso, eu vou preso. Homossexualismo é pecado. Mas já tem uma liminar aí. Vocês viram que eu mandei lá no grupo da igreja. A resolução da ONU, onde todas as religiões vão ter que abrir espaço, né, na sua doutrina, para incluir doutrinariamente algo referente a receber homossexuais e fazer casamentos homossexuais. Não vai melhorar. Mas a gente acha que a gente vai conseguir realmente proteger nossas casas com a fé? Você acha que é moralismo que vai resolver isso? Você acha que é o conservadorismo que vai fazer isso? Ah, eu sou conservador. Quero saber se você é crente. É isso que eu quero saber. Porque só um crente que tem consciência da validade do que é ser espiritualmente forte, para não negociar, é que vai resistir, meu irmão. É disso que Apocalipse está falando. Não, mas entenda, você vai mesmo continuar negociando. Você não está vendo o perigo que a sua esposa corre. Você não está vendo o perigo que os seus filhos correm. Nós vamos continuar sendo homens fracos, negligentes, distantes. Com uma fé que bater o pé você... Ah, não. Aí você abre. Você é crente até onde? Até onde você é crente? Até que momento você é de fato servo de Jesus? Será que uma espada na sua garganta vai manter você firme? Ou o que você acha que nos aguarda? Um homem forte é um homem de fé intransigente. Então, meus irmãos, quando nós pastores falamos de doutrina e de sermos fiéis a uma doutrina, não tenham isso como um problema, tenham isso como um ganho. Que nós estamos protegendo a família de vocês. Nós estamos protegendo vocês do falso ensino, do falso profeta e da fraqueza que tem sido proposta a tantos por aí. Essa força, meus irmãos, é força dada a homens que não se deixam se intimidar. A igreja não pode... Quando você vai... É surpreendente você estudar a história da igreja. Quando você vê os primeiros 300 anos da igreja, sabe o que você vai ver lá? Um povo que não se intimidava. Um povo que nessa força nunca precisou levantar a espada para se defender. Eles sempre morriam na boca de leões, na boca dos tiranos, na mão dos Césares. Eles nunca reagiram, dando porrada e pontapé. Quando eu estou falando de força, não é isso que eu estou falando, meu irmão. Mas por 300 anos nós vimos a igreja ser duramente perseguida. E ainda hoje no Oriente Médio, ela é duramente perseguida. O que nós vemos aqui no Brasil não está longe de ser perseguição. Nós temos um incômodo, nós temos oposição, nós temos resistência, mas perseguição não. Vá para o Oriente Médio, onde pastores, missionários, padres são empalados, são decapitados o dia todo. Isso existe.
Já falei para vocês os dados lá da organização Portas Abertas, que avalia o nível de perseguição contra cristãos no mundo, afirma: todos os dias morrem 11 cristãos no mundo. Mas nós somos fruto de uma igreja fraca. Olha para o outro lado da rua e você verá fraqueza expressa. Porque nada de forte, nada de substancial é ensinado, apenas misticismo, misticismo, misticismo. E força espiritual não é isso. Força espiritual não é misticismo. Força espiritual não é alguém balbuciando alguma coisa que você não entende. Isso não é força espiritual. Força espiritual é uma fé intransigente. É uma fé que não negocia. A igreja foi chamada para que homens fortes a liderassem. A igreja do primeiro século, e em muitos outros momentos da história, apesar da perseguição, é impressionante, quanto mais a perseguição se intensificar, e aí até assim até hoje, quando você vai no Oriente Médio, quando você lê as notícias, quanto mais a perseguição aperta, mais aqueles homens se tornam fortes, mais a fé deles é intransigente. Já disse isso aqui, no primeiro século, quem vocês acham que era intolerante? César ou a igreja? Não, a Pax Romana falava o seguinte: não, beleza, vocês podem ter a religião de vocês aí, basta vocês acenderem incenso para César. Tudo bem. Sabe o que a igreja falava? Só Jesus é o Quírios, só Jesus Cristo é o Senhor. Mas os últimos fatos da nossa nação provaram que qualquer um pode se tornar o nosso Senhor. Basta ele falar para a gente o que ele vai dar. Você vai dar mais liberdade, então você é o nosso guru. Não, mas isso não é esse tipo de coisa que torna um homem mais forte. Não é isso que torna um homem crente mais forte. Esse homem crente, ele não pode se intimidar. Nós não vamos mudar nossa pregação, igreja. Nem para sermos aceitos pelo mundo, nem para sermos aceitos pela igreja. Vocês ouviram isso? Guardem bem isso. Hoje é dia 9/7/2023. Nem eu, nem Rodrigo, nem Gustavo, nem Henrique. E se qualquer um deles, ou eu fizer isso, ele será colocado daqui porta para fora. Nós não vamos mudar o nosso discurso, nem para agradar o mundo, nem para agradar a igreja. Nós não vamos fazer isso. Porque nós entendemos, nós temos o exemplo perfeito de homens como Paulo, de homens como Pedro, de homens como Jesus, nosso Senhor. Paulo fala aqui nesse texto em Efésios de uma igreja que não está à procura do caminho mais fácil. Deixa eu te falar uma coisa, não existe uma maneira mais fácil de ser cristão. Aquilo que é uma proposta que oferece para você uma maneira mais fácil de viver o cristianismo, não é cristianismo. Isso não existe. Porque as pessoas falam assim: não, mas isso que o Marcelo fala, isso que o Rodrigo fala, isso é muito difícil, então eu posso pensar numa alternativa. Então vamos ali para o outro lado da rua, que lá é mais fácil. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. O caminho é estreito, meus irmãos. O caminho é estreito. Não sou eu que estreito o caminho. É Deus que estreita o caminho. O caminho vai se tornando estreito na medida em que a verdade vai se tornando clara. E não deve ser um problema para o salvo, para o eleito, para o homem forte, para aquele que está nutrido de firmeza e força espiritual, passar pelo caminho estreito. Para ele é uma honra passar pelo caminho estreito, porque ele está no caminho certo. Paulo está falando de gente que não acorda de manhã choramingando. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou assim, meu marido não é assado, minha esposa não é assim, meu emprego não é assado, eu não tenho isso. Não, esse não pode ser o tipo de gente forte. Tem que ser gente que, apesar de eu não ter, apesar de não ser assim, eu serei forte. Paulo fala de gente tomado de coragem para poder falar assim: eu sou o baluarte da verdade. É isso que a igreja é.
É isso que a Bíblia diz, é a boca de Paulo que diz isso, que a igreja é baluarte da verdade. Como que a igreja pode ser a transmissora da verdade, a portadora da verdade? Nenhum outro instrumento na criação carrega a verdade. Amém, igreja? O Estado não carrega a verdade. A filosofia não carrega a verdade. A verdade foi entregue à igreja. Mas como é que essa verdade vai ser mantida? Com homens que borram as calças. Com homens que quando vê a coisa ficando difícil, a primeira coisa que passa pela cabeça dele é: será que se eu continuo sendo crente? Não, mas quando nós olhamos para a história da igreja, não existiu esse tipo de homem lá. E se eles existiram, eles foram tirados, eles foram arrancados da igreja. E não bastava eles roubarem o dízimo da igreja para serem tirados da igreja, bastava eles ensinarem algo que a Escritura não ensinava. É isso que Paulo está combatendo. Sejam fortes, não caiam nas artimanhas de Satanás. E nenhuma artimanha de Satanás é mais sutil e mais destruidora do que o falso ensino, do que a falsa doutrina, que diz que aquilo que a Bíblia chama de pecado não é mais pecado, que diz que um homem pode estar na igreja por conta da sua ganância, que ele busca em Deus saciar seus apetites. Paulo fala de gente tomada pela coragem, é o que é dito a Timóteo: eu te dei, Deus nos deu espírito de coragem e não de covardia. Paulo fala gente que segue para o alvo, sem esmorecer, mesmo diante do escárnio, da reprovação, da oposição. Você não perdeu nenhuma amizade aí nos últimos 3 anos? Hã? Você não perdeu nenhuma amizade, então, meu irmão? Tem alguma coisa errada. Se você continua amigo de muita gente... Não, se tem água aqui. Tem? Daqui. Obrigado. Valeu. Preste bem atenção no seu ciclo de amizades. Entenda, se você é o tipo de pessoa fraca, deixa eu dizer uma coisa: eu não tenho por que ter amigos que rejeitam a Deus. Eu não tenho por que ter no meu hall de amigos, na sala da minha casa, gente que negligencia Deus. Essas pessoas eu não preciso dessas amizades. Agora, se a pessoa quiser Deus, eu serei amigo dela. Do contrário, eu pregarei para pessoas, mas se ela rejeitar a Deus, eu não tenho por que ser amigo dela. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para gastar com gente que rejeita a Deus. Eu não tenho por que abrir a porta da minha casa para gente que cospe na face de Deus. Eu não tenho tempo para isso. Eu preciso correr uma carreira. Eu preciso viver minha fé com integridade, ajudando gente que ama a Deus. Isso é força espiritual. Isso é senso de propósito. Isso é senso de missão. Isso é senso de identidade. Você sabe o que é ser um cristão? Então, um cristão não está se fazendo amigo de pessoas que se opõem. A gente acha que para a pessoa se opor a Deus, ela tem que estar com a cara de um bode, um chifre, um pé de bode, e fazendo assim, né? Sabe que é o bafomé, né? Aí a pessoa ela só vai achar que aquilo é do diabo se ela estiver vendo isso. Por mais que o discurso da pessoa deixe claro, ela não quer. Ela banaliza, ela escarnece o Senhor, e você, não, tadinha, ela precisa do Senhor. Meu irmão, você quer? Não quer? Então segue seu rumo. Porque eu vou buscar quem quer. Ou melhor, eu vou buscar quem Deus quer. Eu não vou gastar meu tempo, meu irmão, com quem não quer. Isso é força espiritual. Jesus morreu pelo número exato dos eleitos. Aleluia! Não depende de mim. Virão para o reino de Deus aqueles a quem o Espírito Santo trouxer. Aleluia! Virão pela loucura da pregação, e eu preciso pregar, mas virão aqueles que o Senhor quiser. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, sem nada do que se possa sugerir, que tantas vezes as pessoas chamam de batalha espiritual. O que é batalha espiritual para você? Você que diz que está lutando para crescer, para se desenvolver espiritualmente. O que significa isso? Para entrar na guerra, meu irmão, você tem que ser forte. Você não pode entrar para perder. Você vai entrar para perder para o diabo?
Você vai entrar para perder para o diabo, é isso? Não, Deus, eu sou fraco. Não, meus irmãos. Eu sei que a essa altura vocês devem estar questionando muita coisa. Mas entenda, para que nós venhamos nos fortalecer em Deus, para que nós podemos vestir essa armadura, nós temos que pensar exatamente onde nós estamos agora, como a nossa fé tem funcionado, e ela não pode ser diferente dessa que Paulo nos ensina em Efésios 6:10. Muitas pessoas nesse momento, majoritariamente, estão dentro das igrejas, sem nenhum senso de compromisso. E a maioria homens. Entenda, nós vivemos uma geração de igrejas que foram entregues às mulheres. É uma vergonha. E eu diria que a culpa nem é delas. Mas porque nós temos uma geração de homens absurdamente fracos. E até aqui, meus irmãos, eu não quero que vocês entendam que eu estou falando, que eu estou aqui falando sobre assim, tenha uma personalidade forte. Né? A gente admira essas coisas, né? Às vezes o cara nem é crente, mas quando o cara é firme na posição dele, a gente admira, a gente acha isso uma virtude. Mas não é disso que eu estou falando. Ainda não é isso que eu estou falando. Ser uma igreja forte, ser homem forte, significa negar uma cultura que transformou a fraqueza numa virtude. Algumas pessoas olham para mim, na maioria das vezes, falam: não, Marcelo, você está sendo muito radical, você não deveria falar as coisas assim. Não fala assim não, Marcelo, porque você pode ofender as pessoas. Sabe quantas vezes a pessoa veio falar, a Bíblia fala prostituição. Aí se eu uso a palavra prostituição no púlpito, as pessoas ficam escandalizadas. Como é que eu vou falar então? Meu irmão, a prostituição é pecado. A masturbação é pecado. A imoralidade é pecado. A pornografia é pecado. Como é que eu não vou falar essas coisas no púlpito? Mas as pessoas falam, você não pode usar essas palavras. Então como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar a verdade? Ou então eu vou começar a usar o politicamente correto. Uma relação extraconjugal é pecado. Não, meu irmão, o nome é adultério. O nome é adultério. Uma mulher que se vende, um homem que se vende, é prostituição. O homem que faz uso de pornografia, ou uma mulher que faz uso de pornografia, ele se masturba, é pecado. Ser forte espiritual não é ceder ao apelo de uma cultura que quer calar a nossa boca, que quer fazer com que o púlpito seja um lugar do discurso politicamente correto. É ridículo. Nós não podemos reduzir a igreja a isso. Tipo assim, a pessoa vê a pornografia no mundo, mas ele não quer que o pastor se oponha a isso, usando a força que é necessária. Porque ele não pode usar determinadas terminologias no púlpito. Ou vocês acham que eu falo isso aqui porque é engraçado? Não, meus irmãos, é que tem gente que sofre com isso. Tem homens que morrem por conta disso. Tem mulheres que morrem por conta disso. E o púlpito é o lugar onde a gente trata essas coisas. O aconselhamento começa do púlpito. O discipulado começa do púlpito. Tratar as pessoas é a partir do púlpito. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos uma igreja encharcada em fraqueza. Porque muitos cristãos ou estão sendo liderados por homens fracos, ou pregam uma mensagem fraca. E por isso as casas são fracas. Porque lá tem um homem fraco também. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas eu quero dizer uma coisa. Há uma passagem em 2 Coríntios 12:17 que é muito usada para as pessoas tentarem justificar suas fraquezas, né? E eu já estou caminhando para o fim. 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12:17 diz o seguinte. Paulo diz o seguinte: tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo. Paulo não está dizendo aqui, meu irmão, que ele se sente feliz por ser fraco.
Não é isso que Paulo está dizendo. Então as pessoas querem ler esse texto assim: ah, Marcelo, eu traí minha esposa. Por que você fez isso, cara? Porque eu sou fraco. Eu sou igual Paulo. Paulo não está dizendo isso aqui não, pelo amor de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo, meus irmãos, está dizendo o seguinte: eu, apesar de ser espancado pelos romanos, apesar de eu sofrer perseguição, violência, apesar de toda penúria, de toda a falta de recurso, de toda a fome que eu passei, de todos os desertos que eu tive que cruzar, de toda essa fraqueza do meu corpo, eu me fortaleço no Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Que apesar das fraquezas físicas, da falta de recurso, de poder fazer tão pouco, ele se fortalece no Senhor. Então esse versículo não pode ser usado para o tipo de canalice que a maioria das pessoas usam. Uma igreja fraca é uma vergonha. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Ó? Quando Davi peca com Betseba, não é porque Davi era fraco. Não nessa fraqueza que Paulo está falando. Ele pecou porque ele era pecador. E ele é uma vergonha. É uma vergonha o que Davi fez. Não é o que você possa, né? Ah, eu sou fraco, coitadinho de mim. Deus ama o fraco, Deus ama a fraqueza. Não, Deus não ama esse tipo de fraqueza. Não é essa fraqueza. A fraqueza que Deus exige de nós é nós reconhecermos a dependência que nós temos nele. E o homem que depende de Deus, ele é forte. Um homem que depende de Deus, ele não se abala. Então, meus irmãos, como nós vimos em Efésios 6, 10, e vimos na semana passada, Hebreus 11 começa, na verdade nós lemos Hebreus 10, do 35 ao 39, e lá começa: vocês precisam estar firmes na confiança de vocês. Como é que nós estaremos firmes nessa confiança? Cedendo uma cultura que enobrece a fraqueza. Lá hoje tem um monte de homem lá, ó, na parada gay. Um monte de homem que se fez fraco. Eu vou te dizer uma coisa: alguns homens, eles não precisam se tornar gays para se mostrarem fracos. Basta eles serem fracos. Basta eles não serem o homem que precisam ser. Em 1 Coríntios, do 16, do 13 ao 14, ontem até falei sobre esse termo lá na Ceilândia. Ou pax lugamina, é um termo que Paulo usa uma única vez, e é justamente nesse texto, em 1 Coríntios 16, que significa: haja varinalmente, haja como homem, haja como homem. Ou pax lugamina, haja como homem, seja homem. É o que Deus diz a Josué, em Josué 1, a partir do 9. Seja forte e corajoso, haja como homem. É o que Davi diz para Salomão antes de morrer: seja homem e obedeça a Deus. Um homem só será forte, um homem só é homem quando ele obedece a Deus. Então, meus irmãos, em toda essa perspectiva que nós lemos sobre a necessidade de nós avaliarmos as nossas motivações, homens, olhem para mim. Que cargas d'água tem motivado o coração de vocês? Porque o coração de vocês não está derramando de paixão pelo Evangelho, e porque isso não se manifesta em força para transformar o que nós somos como igreja em um lugar de homens fortes. Porque se nós cedermos à fraqueza, o mundo vai engolir a vida das nossas famílias. E não há um outro lugar onde de fato você possa se fazer forte, senão no Senhor. Então essa noite, meus irmãos, o chamamento para que nós venhamos avaliar o que de fato nos mantém de pé. Fiquem de pé. Podem distribuir os elementos.
que de fato sustenta você? O que você chama de força, afinal? Dinheiro? Posição social? Status? Like no Instagram? Algumas pessoas são alimentadas por isso. Homens! O chamamento é para que nós sejamos fortes. O chamamento é para que nós venhamos a gerar uma igreja forte. Entenda, você será culpado por ser ou não alguém que gerou uma igreja fraca? Já pensou nisso? Você ser, naquele dia, você, a fraqueza da igreja começou em você. A fraqueza da sua casa começou em você. Você é o motivo da fraqueza da sua casa. Já pensou em ser apontado por Deus dessa forma? Não, Marcelo, você está falando algo que Deus não falou. Naquele dia, Ele há de dizer, eu não conheço você. Porque eu não conheço homens fracos. Obrigado. Eu dei aos homens força espiritual por meio da ação do Espírito Santo, para que por meio da regeneração eles fossem exatamente o que precisavam ser. Não adianta você dizer, meu irmão, que é contra o homossexualismo. Amém? Não basta você falar isso. Você compreende isso? Então você não se faz mais forte só porque você diz que não concorda com o homossexualismo. Você não se torna mais homem só porque você se diz. Só porque você se diz contra o movimento LGBT. Isso não faz de você mais forte. Isso não faz de você mais homem. O que faz você mais homem é o quanto você está fortalecido no Senhor. E esse ato que nós fazemos hoje, mais um domingo, todos os domingos, nós lembramos daquilo que nos fortalece. Todo domingo nós nos lembramos da aliança que nós fizemos com o Senhor. É essa aliança, é essa promessa, é isso que nos fortalece. Uma fé intransigente, uma fé que com esses elementos na mão, pensa sobre o que ele representa. Avalia o que ele representa e reafirma, em mais um domingo, eu serei forte. E a minha força vem do Senhor. A minha força não está em um outro lugar. A minha força não acontece de uma outra forma. A minha força não é porque eu tenho essa formação intelectual. A minha força não é porque eu tenho essa quantidade de dinheiro. Ou eu serei forte quando eu tiver esse status intelectual. Ou eu terei essa força quando eu tiver esse status social. Não, eu tenho força porque Jesus morreu. E com a sua morte nos foi dado o seu Espírito. E é por esse Espírito que habita em nós, mediante a obra de Jesus, que nós somos fortes. Não há como um homem tomado pelo Espírito Santo, não há como uma mulher tomada pelo Espírito Santo ser fraca. Eu queria sinceramente, homens, que vocês pensassem sobre isso. Uma igreja é forte quando ela tem homens fortes. Uma casa é uma casa forte quando há um homem forte lá. Não pode ter um bebê chorão lá. Há um nome que define, para mim particularmente, ser homem. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus foi homem. Jesus não fugiu das suas responsabilidades. Jesus não fugiu da responsabilidade de nos ensinar, de nos corrigir e de entregar a vida em obediência a Deus. Jesus não quebrou nenhum princípio. Jesus não quebrou nenhuma lei. Jesus foi homem. E não há como você ser homem com um padrão menor. Qualquer padrão menor do que esse não é homem. Nenhum padrão menor do que de Jesus, para mim, pode ser considerado homem. E é por isso que você deveria ceiar essa noite. Porque esse senso de identidade é em função do que ele fez, é em função do seu heroísmo, é em função de sua entrega, é em função de sua morte. Isso não pode ser negligenciado. Porque o que eu recebi do Senhor, e também lhes entreguei,
E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Senhor Jesus, Deus triuno, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, diante disso que nos relembra da Tua entrega, afirmamos diante de Ti, Senhor, que a força com a qual o Senhor manifestou o poder do Pai, nós, em função da ação do Teu Espírito, faremos jus, Senhor, diante da aliança que o Senhor fez conosco, avaliando nossas consciências e admitindo que dependemos de Ti. Relembramos o Teu corpo rasgado, que nos garante, Senhor, força. Que nos garante, Senhor, que somos parte do Teu corpo místico, que diz, Senhor, que nós somos a Tua igreja e por isso nós não podemos ser fracos. Obrigado, Senhor, porque o Teu corpo rasgado nos dá a devida referência até onde nós devemos ir, Senhor, para deixarmos claro que a força de Deus, que o poder atuante de Deus está sobre nós mediante a Tua obra. E nós Te agradecemos e por isso comemos, em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, diante daquela análise que Paulo recomenda. Reconhecemos que somos indignos, porque tantas vezes, Senhor, as fraquezas tomaram nossos corações. Mas diante, Pai, desse sangue puro e carmesim, representado nesse pequeno copo de vinho, Senhor, nós reconhecemos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça. Só o poder do Teu sangue sobre as nossas vidas pode, de fato, fazer de nós, ó Deus, aqueles homens que hão de cumprir, Pai, o significado primordial dessa aliança, de que nós somos um contigo, Senhor. E pelo Teu Espírito, nós venhamos honrar, Pai, o Teu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. E que essa recompensa seja eu, seja você, seja essa igreja. Por isso nós bebemos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós Te agradecemos, Deus, por essa noite. Faz de nós, Senhor, a cada dia homens fortes, Pai. Nós vamos a corresponder, Deus, a uma expressão de fato, Pai, varonil. A uma expressão de homem, de semelhança, criada e regenerada pelo Espírito Santo, Senhor. É o que nós Te pedimos, humildemente. Amém? Meus irmãos, vocês podem vir aqui na frente, ofertar ou fazer uso do Pix aí, desses selinhos aí, atrás das cadeiras, amém? Façam com clareza, com consciência. Terça-feira, nós temos reunião aqui ainda, até a retomada da igreja nas casas, amém? Nós vamos ter esse tempo para alinhar algumas coisas, até que nós possamos retornar à igreja nas casas. Amém? Vamos orar? Deus, nós Te damos graças, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Pai, que essa palavra possa encontrar acolhimento em nossos corações, ó Deus. Nos fortalece, Deus, nesses dias. Que pela Tua infinita misericórdia, o Senhor guie os nossos caminhos, ó Deus, a fim de que nós sejamos, Pai, uma expressão clara da obra regeneradora que o Teu Espírito exerce em nossas almas, Senhor Jesus. É o que eu Te peço humildemente. As Suas doces consolações, Senhor, e que o Teu Santo Espírito possa guiar os meus irmãos
É o que eu te peço humildemente, em nome